Atílio e Crescência não começaram a história da família Balbo, mas tudo foi muito diferente depois deles. O primeiro Balbo era Alexandre Balbo, Maria Fazolo Balbo, meus avós. Meu bisavô veio da região do Vêneto, na Itália. É de um lugar pequeno, perto de Vicenza, que chama Longari. Eles vieram morar aqui numa fazenda. Em Cravinhos, Fazenda das Flores. Depois ele foi para o Schmidt e lá foram formando a família, né? Meu avô, que era o Atílio Balbo, nasceu na Fazenda das Flores em 1894. Meu pai, com 17 anos, perdeu o pai, aí passou a ser o chefe da casa, tomar conta da minha avó, da mãe dele e de mais 5 irmãos. Era o arrimo de família, era o primogênito, aquela história toda. Nós éramos em 12, 8 homens, 4 mulheres. Essa é a foto da família toda, os pais e os 12 filhos. Tio Valdomiro, tio Alexandre, Clarinda, Floriana, tia Mercedes, Nelson, meu pai, tia Gilda, Argimiro, o Menezes, o Valdemar, o Atílio e meu marido, Leontino. Atílio Balbo precisou ser um homem rígido, Crescência, uma mulher forte. E os filhos seguiram unidos, sempre unidos. Eu fui descobrindo o meu avô, porque ele tinha 34 netos, era considerado uma pessoa muito rígida com todo mundo, muito duro. E ele me explicava isso sem que eu perguntasse. Ele falava, eu tinha 12 filhos. Como que eu ia lidar com 12 filhos se eu não fosse muito duro com todos eles? Eu lembro do meu avô, uma pessoa bem assim, aquilo que a gente chama de pessoa enérgica. Meu avô, ele era assim, ele tinha um foco muito grande em organização. Por conta desta convivência, eu fui tendo o privilégio de saber como ele via cada um dos filhos, como que ele tinha tomado certas decisões do passado. Como ele via, ele dizia que ele tinha puxado para a mãe dele, que a mãe dele era muito dura. Todos falam do meu sogro, dos filhos. Meu sogro, foi assim o motor. A minha sogra, ela aglutinava esses filhos. Ela tinha uma força, essa mulher, eu fico boba de ver. Meu pai sempre gostou de lembrar das mulheres, porque ela fala, tem alguém aí por trás que está aguentando essas pontas, entende? Se não fosse ela, as coisas não tinham acontecido. Eles tinham ficado pipocando um por cada lado. Esta mulher segurava os filhos. Ela era um amálgama, sabe? Ela era forte. Hoje eu olho para trás e falo, ela era uma mulher forte. A minha posição foi de que o meu avô era o cara mais flexível da família. O que contraria toda aquela visão que as pessoas tinham, de que ele era um cara muito frio, muito duro, porque ele lidou com 12 filhos, certo?
ele posicionou essas pessoas, ele educou essas pessoas todas, ele colocou na primeira empresa dele os 12 filhos, mais os 8 filhos, homens, mais 3 genros, que tinha uma tia que era viúva, para trabalhar, e manteve esse pessoal por muitos anos trabalhando junto. Hoje em dia não é uma situação fácil, uma empresa familiar se perpetuar. Eu acho que meu avô, ele teve assim, o dom de mostrar para os filhos que eles sempre tinham que estar juntos. As diferenças grandes, mas o importante é estar junto. Isso fez muita diferença na empresa. Então eles tinham aquele movimento ali dentro que parecia que iam brigar, mas menina, quando vinham de fora, era que nem cachorro de trenó. Aquilo se juntava e virava tudo para fora. Era uma coisa bonita de se ver. O Valdo Silveira, ele dizia que a família Balbo era igual cachorro de trenó. Eles se mordiam, mas puxava todo mundo para o mesmo lado. E essa é uma definição muito clara, ou seja, eles tinham um objetivo, uma vontade de crescer, que superava a vaidade, superava tudo isso. O tijolo pendurado na parede é uma passagem no tempo. Leva a todos ao começo, a casa onde a família morou no antigo engenho central. O meu bisavô, ele depois de Cravinhos, ele foi para Sertãozinho e ele montou um pequeno alambique, que no início do século, esse alambique ele foi à falência. E o Francisco Schmidt comprou esse alambique, que depois deu origem ao Engenho Central. Eu nasci pertencente a Sertãozinho, né? No Engenho Central. E meu avô, com 10 anos de idade, ele foi trabalhar, que eles chamam aqui como foguista, na caldeira. Aí, a passar do tempo, meu pai pegou toda a direção, tomar conta da usina toda. Passaram-se 40 anos e nós nascemos todos lá. Os Schmitts eram donos, ele se tornou o gerente industrial da usina. Primeiro ele foi mecânico, depois foi caldeireiro, depois até chegar a gerente. E os outros, cada um tinha obrigação na usina. Fabricante de açúcar, na oficina. E aí, em 1935, mais ou menos, aquela usina foi à falência. E aí, o síndico da massa falida foi o Banco do Estado de São Paulo. E o Banco do Estado de São Paulo foi lá, assumiu a usina, e um cara chamado Otacílio Junqueira de Almeida, que era o diretor do banco, responsável por essa gestão, convidou meu avô para ser, então, o gerente geral, ou seja, da indústria e da agrícola. Quando ele assumiu a usina como gerente geral, a usina fazia 30 mil sacos de açúcar por ano. E quando ela saiu da falência, ela fazia 110 mil sacos de açúcar por ano. O meu avô foi colocando cada filho numa profissão. Meu pai era o torneiro mecânico, o outro tio era o caldeireiro, o outro tio era o mecânico de moenda, o outro tio era o responsável pelo escritório e assim por diante. O Alexandre, meu irmão, como ele era o mais velho, ele trabalhava no escritório com meu pai. Eu tenho, assim, muito orgulho, eu chamo de saga da família Balbo, porque a origem do meu avô e a união do meu avô com os filhos para começar a trabalhar nesse negócio de usina de açúcar e posteriormente com destilaria de álcool, para mim, assim, eu acompanhei muito o trabalho do meu pai, o trabalho dos meus tios, e assim, foi muito difícil. Quando a família Schmidt assumiu a usina outra vez,
o meu avô chegou para eles e disse o seguinte: olha, eu fiquei aqui 10 anos tocando a usina, recuperamos a usina, vocês pagaram a dívida e tudo mais. Eu proponho para vocês o seguinte: o meu sogro propôs a ele de receber alguma coisa do lucro, porque ele tinha que aumentado muito. E o Schmidt, à época, como ele tinha se tornado muito importante pela posição dele, o Schmidt achou que não devia. Então foi a sorte deles que eles foram embora, porque senão eles teriam ficado a vida toda deles lá. Ele chegou no Schmidt, chegou para ele o seu Arthur, o seu Ernesto, todos esses aí. Então falou: olha, agora, a partir de agora, eu não vou mais ficar aqui. Eu vou, como se diz, tornar uma vida diferente, por alguma coisa para ele, que eu tenho os meus filhos, né? Foi quando eles compraram tanto aí na usina Santo Antônio. Onde tinha o alicerce de uma usina que uma família de Sertãozinho tinha iniciado e tinha parado, não conseguiram continuar. E aí o meu avô, por conta das amizades dele, ele conseguiu montar as usinas, porque ele tinha muito pouco dinheiro. Então ele lembrava bem, o Dedini emprestou não sei o que, o banco, aqui o Dederix emprestou não sei o que, o outro fez não sei o que, e foi desse jeito que foi sendo montada a usina. Aí foi um ato de coragem incrível, mas imagina que eu sempre falo que existe um plano para a gente, todos eles, cada um já estavam nos seus devidos lugares. Foi uma luta assim, imensa. Todo mundo trabalhava, tinha o seu horário, tinha o seu serviço, formar as famílias, formar os filhos. E nessa época, meu pai, a empresa só tinha um veículo, era um caminhão, ele era o motorista do caminhão. Ele tinha 18 anos quando vieram para a usina. E aí eles foram cada um na sua atividade, preparados, aí foram crescendo, não tinham nem um palmo de terra, nada, só a indústria. E foi desse jeito. E aí, uma coisa que eu acho interessante, o meu cunhado mais velho era um homem de uma visão, ele sabia muito, ele era muito inteligente e tinha, acho que, 3º ano de grupo só. Na verdade, uma pessoa que teve um papel muito importante na empresa foi o tio Alexandre, que era o tio mais velho, que tinha um perfil de empreendedor, uma pessoa muito arrojada em termos de objetivos e metas. Ele tinha uma força muito grande, uma visão, ele era um visionário. E ele começou a percorrer todos os sitiantes dali de volta da usina, que eram os italianos e tal, e começou a incentivar eles a plantar cana. Então foi o começo dos fornecedores de cana. Se deve ao meu cunhado Alexandre Balbo. Trabalhavam na usina, é surpreendente isso para nós, para a nossa geração. Os 8 filhos trabalhavam na usina e 3 genros. Quer dizer, você manter 11 pessoas numa empresa pequena. Foi assim. E sabe como foi? A minha sogra fazia a despesa e mandava para as casas. Não tinha que cada um fazer sua despesa, não. Foi assim que cresceu. Na época era 7 alqueires. E depois foi fazendo tudo que eles têm hoje, né? As novas gerações foram se formando e uma decisão muito importante precisou ser tomada. O meu avô, quando ele tinha mais ou menos uns 68, ele tinha uns 75 anos mais ou menos. Meu pai sentou com meu avô, meu pai não tinha intimidade com meu avô, meu pai tinha intimidade com o tio mais velho, que era o tio Alexandre, porque a diferença de idade deles era muito grande, se eu não me engano, 18 anos, uma coisa assim. E meu pai ficou incumbido de conversar com meu avô e falar para ele que ele tinha que fazer uma doação em vida, porque eram 12 filhos, uma família muito grande.
e que o normal, quando isso não acontecia, era que, em caso de falecimento, ia virar uma situação de muito conflito. Natural, porque naturalmente acontece. E o meu avô decidiu, com 75 anos, doar tudo que ele tinha sem usufruto. O que eu falo para os nossos sócios, os nossos diretores, que grandeza ele teve com a obra que ele fez. Da pequena usina sem terras ao complexo agroindustrial dos dias de hoje, foram muitos anos de trabalho e dedicação, mas não sem diversão. Sempre em Santo Antônio tinha festa, tinha missa, a procissão, tinha quermesse, então era divertido, né? Gostoso, como ela citou, festa junina de Santo Antônio. Aí era época de comprar as botas, comprar essas coisas, tudo. Fogos, muito bom. As festas eram tipo numa garagem que tinha de Natal. Era uma maravilha o Natal. Mas é muito bom. Então a gente esperava aquele Natal, né? Aí a minha avó fazia questão que fosse todos lá. Então a minha avó reunia a família dela no Natal. Quando era 1º do ano, ela deixava as noras e os genros passar com a família que já eram casados. Tinha uma vazante da lagoa que tem na usina e as crianças faziam uma brincadeira, faziam lá uma coisa para poder deslizar nessa. Eles pegavam os troncos de bananeira, 3 troncos de bananeira, e faziam uma coisa que a gente ficava em cima ali, né? Muita arte, né? Nós tínhamos uma vez por semana, quem organizava era o tio Menezes. Então tinha o cinema, tinha uma máquina, ele ficava do lado da máquina, era uma máquina de passar filme. Tinha uma tela, então era a garagem, que durante o dia os tratores, caminhões, tudo funcionava. Quem administrava era o tio Alcides. Cada um levava a sua cadeira. Era uma família muito unida, fazia muitas festas. As festas eram uma loucura. A primeira festa que eu fui, eu tinha ficado noiva e meu pai foi. Meu pai, minha mãe, era uma festa de noivado de uma das meninas. De repente as mesas começaram a ser viradas e foi uma barricada. E eles começaram a jogar os bolos um em cima do outro. Meu pai ficou apavorado. Essa era a família Balpo. Eles se divertiam assim. Eles tinham umas festas, eles já compravam um abacaxi, não sei o quê, para cortar, e aquilo virava aquela guerra, era o divertimento deles. As origens italianas sempre estiveram presentes e só muito tempo depois, hábitos e costumes passaram a fazer sentido. Hoje, depois que eu tive a oportunidade de ir várias vezes para a Itália, eu entendo a origem de uma série de costumes que nós tínhamos, que foram preservados. E isso também explica muito da história da família, ou seja, na usina sempre teve uma igreja, sempre teve um campo de futebol, sempre tinham as festas todas, as festas juninas, aquelas festas de origem italiana, tudo isso era feito, parece que estava no DNA, porque eles não eram pessoas, o bisavô era um lavrador na Itália, veio para cá para colher café. A família se reunia no final do ano naturalmente, não era algo mandatório que alguém tivesse que ir. Tudo isso vem muito, se vocês observarem, da cultura italiana, e era muito forte. Mas a união entre eles, o comer junto,
coisa que na minha família, eu venho de uma família de portugueses com espanhol, mas o italiano, sabe? Aquela coisa, aquele de estar junto, você sentia que tinha uma energia ali que segurava aquilo tudo, que é a energia que ele realmente traz, né? Então essa coisa do comer sempre junto, a gente sempre, qualquer coisa, já ia comer todo mundo junto. Não dá para contar a história da família Balbo sem falar da saudável disputa entre os irmãos, do amor ao futebol e a mania de limpeza. Eu lembro bem da competição entre os irmãos. Eu acho que isso fazia muita diferença. Eles, na verdade, eles tinham uma competição entre eles para ver quem fazia o melhor. Da disputa própria da família italiana, que é a disputa na hora do jantar, do almoço. Estão sempre disputando se a comida, se é o molho, se é o filme, se é o... É uma coisa que hoje a gente vê lá, tudo disputava, tudo tinha uma disputa. Ao mesmo tempo que era uma disputa entre eles, um queria assim, um queria provocar o outro para ver até onde ele era capaz. E isso acabava sendo bom para a empresa. Era uma disputa positiva. Então, meu pai queria moer muita cana para ver o tio que era responsável pelo cozimento, que é a parte da indústria mesmo, né? Da fabricação, se ele ia dar conta de toda aquela garapa, entendeu? O que era responsável pela lavoura, que era o tio Alcides, ele queria colocar muita cana para saber se meu pai ia dar conta de moer. Então era assim. Essa característica é que fez eles crescer. É o querer, eu quero. Era uma maneira deles superarem as diferenças entre eles, né? E ali não tinha assim, não tinha conversa, tinha que dar conta, sabe? Tinha que dar conta. Mas ficou muito daquela origem que são as quermesses, a disputa da cultura da nossa família, aquela disputa que você olha bem isso nos filmes italianos, você observa que todo mundo disputa tudo, sempre é uma disputa aquilo lá. Mas a gente tinha muito o costume, quando a gente é pequena, que lembra bastante, que se reunia aos domingos, que tinha futebol, né? Antes de ter o campo, e ficar tudo debaixo da árvore. Aí trazia o rádio, né? Para ouvir, que a minha avó gostava muito de futebol. Ah, não era coisa só de menino? Não, a família inteira gostava de futebol e gosta até hoje. Minha mãe acompanha todos os jogos. Pode ser da Itália, tudo, ela acompanha tudo. E sempre gostamos do Palmeiras. Depois que foi surgindo, entrar outros que foi, mas sempre era o Palmeiras em primeiro lugar. Eu lembrei que a marca registrada da família Balbo é limpeza e organização. Você falou Balbo, quem conhece já lembra. É uma marca muito forte. Uma coisa assim que meu avô que passou para a família. E, por exemplo, nós não podíamos, crianças, né? Nós não podíamos atravessar a usina com uma caninha na mão. Porque não existia cana jogada, nem aonde os caminhões transportavam. Então essa é uma marca registrada que todos nós temos um pouco. Mas a usina era tida como uma usina tudo limpa, tudo pintado, que não sei o quê e tal. Um dia esse banqueiro que estava lá, ele disse o seguinte, falou, Clésio, eu venho aqui, esse negócio aqui não parece indústria, ele parece uma casa. Eu falei, exatamente, você me deu a resposta. Só que é uma casa. Meu pai, ele sai da casa dele, vai para o escritório, ele não mudou de ambiente. Certo? Então, ele cuida daqui, do escritório, do jardim, tudo da casa dele. Você tem razão. Eu falei, os cuidados que tem aqui é de que é uma casa e não é uma indústria. E tinha até uma piada que, no passado, para evitar formiga em árvores, você pintava, caiava o pé das árvores. E tinha um amigo nosso que contava para todo mundo que lá na usina,
se você ficasse parado mais que 5 minutos no lugar, vinha um cara de cabeça baixa, punha uma medida assim de pau e começava a pintar, porque ele andava com a cabeça abaixada, caindo perto das árvores. Então, eu diria que o crescimento da família teve muito a ver com esse sentimento de comunidade que tem na Itália. Então, teve um time de futebol, o time que foi campeão amador, invicto do estado de São Paulo, tinha as quermesses, tinha a procissão de Santo Antônio, que tem até hoje, era uma comunidade. Então, esse investimento na comunidade é que fez com que crescesse. Esse êxito, eu acho que é devido a essa união que eu falei que meu avô conseguiu. Quando ele resolveu formar essa sociedade com os filhos, com o tempo, ele foi passando para eles que o importante era a empresa. E que para a empresa crescer, eles tinham que lidar com as diferenças entre eles. Muito trabalho, honestidade e amor, né? Esse é o legado. Sim. A história da família Balbo é longa e por isso é inevitável olhar para trás e ver que algumas luzes se apagaram. O que te faz falta hoje? Vixe. Eu continuo morando lá. Todas as casas estão vazias, e menos a minha. Todas as casas estão vazias. Todos se foram, menos a minha casa. É muito triste. E não tem um movimento, não tem um barulho. E aquilo foi muito cheio de criança. Eu participei muito. Os meus sobrinhos, aqueles juntavam umas 20 crianças correndo, brincando. Então isso me faz falta, porque hoje as casas estão vazias, ali não tem ninguém. Um dia, um sábado à tarde, nós estávamos preparados para jogar futebol. Eu fui lá na casa dele falar que o tio Alexandre tinha falecido. Ele sentou, ficou parado. Eu fiquei esperando, né? Que eu vou... Aí ele falou assim, não podia ser agora. E quando ele disse que o meu avô sempre dizia, eu criei 3 famílias. Eu criei meus irmãos, eu criei meus filhos e criei as minhas netas. Mas quando a luz foi forte, fica um clarão suficiente para iluminar muitas gerações futuras.